Alô, pessoal do pré-vestibular. Então, vamos ter uma aula hoje super interessante. Como vocês sabem, o homem, ele sempre teve a necessidade de classificar as coisas. A gente, empiricamente, faz classificação, o melhor amigo, o pior amigo, o melhor professor, o pior professor, roupa de sair, roupa de ficar em casa. Então, a gente tem já naturalmente essa tendência de classificar as coisas. E na natureza, o homem também sente essa necessidade de classificar, tá? Então a gente vai ver na aula de hoje o sistema de classificação e a taxonomia, né, que a biologia usa para poder organizar melhor os seres vivos que nós conhecemos, tá? E então vamos começar falando aqui sobre como a árvore da vida, né? Então aqui nós temos um ancestral protista, nós falamos lá na teoria do endosimbionte, né? Então aqui as esponjas, os plateumintos, tá? Aqui os quinidários, aí aqui vai saindo os ramos, né? Os anelídeos, os moluscos, tá? Os vermes, os nemateumintos, os artrópodes. Então, aqui mostrando um pouco de tudo que nós temos em relação aos animais. Claro que também tem os vegetais, tem as bactérias, cianobactérias, né? Então, isso é aqui uma representação dos heterótrofos. Então, em todo o mundo, já foram identificados cerca de 2 milhões de espécies, tá? Até agora, tá? Atualmente, cerca de 15 mil novas espécies são descritas por ano. Tá? Como muitas regiões ainda não foram estudadas, acredita-se que possa existir em todo o planeta cerca de 30 milhões ou mais de espécies diferentes. Tá? Então, nós temos um grande banco, né, de espécies aqui na Amazônia, né? Embora, infelizmente, algumas dessas regiões estejam passando por situação complicada nessa época de muito fogo. Tá? E outras mazelas mais. Não podemos esquecer que na busca por mais espaços, recursos naturais, o homem vem causando grandes modificações e danos ao meio ambiente. Calcula-se que atualmente cerca de 74 espécies estejam desaparecendo por dia, né? Como eu disse para vocês, muito em função das nossas ações, né? Ações antrópicas. Tá? Visando facilitar o estudo da biodiversidade, os biólogos dão nome às espécies descobertas e as organizam em grupos segundo critérios. Tá? Então, para classificar, você tem que criar critérios. Né? A sistemática, né, é o ramo da biologia que busca classificar os seres vivos em grupos de acordo com o parentesco evolutivo. Então, a parte da biologia que vai tentar descobrir o grau de parentesco entre os seres vivos, a gente chama de sistemática. Ok? Sistemática são atribuições da sistemática. Agrupar os organismos conforme suas características estruturais importantes, de acordo com a sua história evolutiva. Tá? Batizar as espécies com nome científico, depois nós vamos ver o sistema de nomenclatura, né? E entender os processos responsáveis pela diversidade biológica, a parte evolutiva. Okay? Então, essas são as atribuições da sistemática, o ramo da biologia que faz isso aqui, então. Tá? Então, um breve histórico sobre a sistemática. Já lá em 4 a.C., Aristóteles dividia os seres vivos em aquáticos, terrestres e aéreos. Tá? Tipo de critério adotado, habitat em que eles viviam. Vivia na água, ele chamava de aquático. Tá? Todo mundo que vivia na água chamava de aquático. Quem vivia na terra chamava de terrestre e quem vivia no ar chamava de aéreo. Claro que aqui a gente vai ver que tem uma série de incoerências, né, nessa classificação, mas foi um dos primeiros classificadores, o velho Aristóteles. Okay? Depois, Santo Agostinho, já em 4 depois de Cristo, né, aqui lá foi o Aristóteles antes de Cristo, aqui depois de Cristo, dividiu os seres vivos em úteis,
nocivos e indiferentes. Critério utilizado, sempre tem que ter o critério, como já foi dito anteriormente, né? Utilidade à humanidade. Então, a vaca é útil ao homem, ficou no grupo dos úteis. A cascavel, ela é nociva e o bicho preguiça é indiferente. Tá? Então, aqui é o critério que ele usou. Tá? Então, a sistemática tem que ter um critério. Qual critério está sendo utilizado? Você tem que saber. Tá? O considerado pai da classificação é o Linneu. Né? A gente chama Carlos Linneu em português, Carlos von Linné. Ele nasceu em 1707 e morreu em 1778, portanto, 71 anos, viveu bastante para aquela época, né? Conhecido, né, no Brasil, na língua portuguesa, como Linneu, tá? Carlos Linneu. Considerado o pai da classificação natural dos seres vivos, tá? Escreveu o seu livro lá em 1830, né? Elaborou uma metodologia que permitia agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças anatômicas. Então, observe que Linneu se baseou na anatomia. Aqui é uma foto do Linneu, né? Um francês, tá? E aqui a capa do seu livro, certo? Sistema natural de classificação. Então, as categorias taxonômicas de Linneu. Linneu organizou as espécies em táxons. Olha essa palavra aqui, táxons, ou grupos. O que é um táxon? É um grupo, né? Tá? Uma categoria taxonômica. Tá? Então, ele aqui, o táxon, espécie. O que é uma espécie? Né? Espécie a gente chama um conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausente em outras espécies. Ou são da mesma espécie indivíduos que cruzam naturalmente e produzem descendentes férteis, têm um ancestral comum. Tá? Gênero, taxogênero. O que é o gênero? O gênero é formado por um conjunto de espécies semelhantes. A família é formada por um conjunto de gêneros semelhantes. Um conjunto de famílias semelhantes forma a ordem. Um conjunto de ordens semelhantes forma a classe. Um conjunto de classes semelhantes forma o filo. E o conjunto de filos semelhantes forma o reino. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie são chamadas de táxons ou grupos taxonômicos. Tá? O reino mais geral e espécie o mais específico. Tá? Então, eu vou afunilando. Tá? No reino eu ponho todo mundo que tem algumas características em comum e vou afunilando até chegar na espécie. Beleza, galera? Então, olha, aqui tinha quantos táxons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que decorar essa sequência e esses nomes. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Obrigatoriamente, quem pertence à mesma classe, quem pertence a classe diferente, pode pertencer ao mesmo filo. Tá certo? Quem pertence a filo diferente, pertence ao mesmo reino, porque um conjunto de filos forma o reino. Então, utiliza-se também o prefixo super e sub para indicar os agrupamentos de taxos semelhantes. Superordem, conjunto de ordem muito semelhante dentro de uma classe. Superclasse, conjunto de classes muito semelhantes dentro de um filo. Supergênero, conjunto de espécies muito semelhantes dentro de um gênero. Subespécie, subdivisão da espécie, raça ou linhagem. A gente usa na taxonomia a palavra raça ou linhagem, principalmente ou variedade, para plantas, tá? Então, raça, linhagem são sinônimos de subespécie, tá? Então, um conjunto de espécies forma o gênero, um conjunto de gênero forma a família, um conjunto de família forma a ordem, um conjunto de ordem forma a classe, um conjunto de classe forma o filo ou divisão, a gente usa filo mais para animal e divisão para planta. Um conjunto de filo ou divisão forma o reino. E aí surgiu o domínio, um conjunto de reino forma o domínio e os domínios formam a vida no nosso planeta. Ok, galera? Como eu disse para vocês, uma das funções da taxonomia, da sistemática, é batizar os seres vivos que são descobertos. Então, antigamente se batizava como se queria, igual batiza filho.
Aí, para não criar muita polêmica, houve uma convenção e se criou as regras de nomenclatura, tá? Então, os nomes utilizados são escritos em latim. O latim foi escolhido por ser considerado uma língua morta, tá? Se não tiver mais uma palavra em latim para ser usada, ela pode ser latinizada. Pode latinização da palavra ou a palavra que se pretende utilizar, tá? Então, como é atualmente a nomenclatura das espécies? Ela é chamada de binominal, tá? Porque sempre composta, no mínimo, por 2 nomes da espécie, tá? A primeira palavra, né, a primeira letra, a primeira palavra aqui, né, se refere ao gênero e inicia com letra maiúscula. E a segunda palavra, tá? Ela se inicia com a letra inicial é minúscula e se é o nome específico, o epípeto da espécie, tá? Então, o primeiro nome sempre escrito com inicial maiúscula, homo, canis, felis, feliz, zé, tá? Se refere ao gênero. E o segundo nome, escrito com inicial minúsculo, sapiens, familiares, cactos e maíz, escrito com inicial minúsculo, se refere ao epípeto da espécie. O nome científico, isso aqui é chamado de nome científico da espécie humana, Homo sapiens. O nome científico, tá? O epípeto da espécie humana, sapiens. O gênero da espécie humana, Homo, tá? Qual é o nome científico do cachorro? Canis familiaris. Qual é o gênero do cachorro? Canis. Qual é o epípeto da espécie? Familiares. Não é a espécie é Canis familiaris, tá? O gato, Felix catus. Do milho, Zea maíz, tá? Esse nome científico ele tem que estar em destaque no texto. Ele deve ser escrito em itálico ou em negrito ou sublinhado, pode ser os dois. Aqui está em itálico e sublinhado, tá? Mas ele tem que estar em destaque no texto. Nomenclatura de subespécie. Então, tem 2 casos em que nós vamos ter a nomenclatura trinominal, com 3 nomes, tá? No caso de subespécie e subgênero. Então, aqui no caso de subespécie, como é que a gente escreve o nome científico de uma subespécie? O primeiro nome normal, representa o gênero, vai ser escrito com inicial maiúsculo. O segundo nome, vai ser, como é referente à espécie, vai ser escrito com inicial minúsculo. E o terceiro nome, subespécie, com inicial minúsculo também. Crotalus terríficos, é o nome da cobra cascavel brasileira, tá? Rea americana alba, a ema branca, é uma subespécie da ema. Pinus nigra, pinheiro negro austríaco. Pinus nigra caramaníaca, é pinheiro negro turco. Pinus nigra palasiania, pinheiro negro da Crimeia. Então, observem que esses 3 aqui pertencem ao mesmo gênero, à mesma espécie, mas são de subespécies diferentes. Tá ok? Então, no caso de ter um nome de uma subespécie, você vai ter trinominal. O primeiro nome escrito com inicial maiúsculo é o gênero, o segundo nome escrito com inicial minúsculo, espécie, o terceiro com inicial minúsculo, a subespécie. Quando não tem aqui, mas vou falar para vocês, quando é subgênero, o primeiro nome é escrito com inicial maiúsculo, o segundo nome vem entre parênteses, e é escrito com inicial maiúsculo. E o terceiro nome com inicial minúsculo. O segundo nome, entre parênteses, com inicial maiúsculo, é o subgênero. Tá? Drosophila, Darling, Melanoglaste. Drosophila é o gênero, Darling o subgênero, Melanogaste a espécie. Vou fazer um trabalho científico e eu quero utilizar o SP ou SPP. Tá? Então, está dentro da regra de nomenclatura ainda. O gênero Polistira possui várias espécies de caramujo, conforme evidenciado nas conchas abaixo. Então, tem esse gênero, essa espécie, tem várias espécies. Está vendo? Ó? Várias espécies.
Uma, duas, três, quatro. Não, aqui é Oxytrops, nobilis, tela, contra, que repetiu. Tá. Então, quando se quer citar uma espécie qualquer dentro de um gênero, usa a terminação SP. Então, eu quero me referir aqui a essa espécie aqui de caramujo, mas não quero citar a espécie específica. O que eu coloco? Coloco o gênero, tá? Usando a regra da nomenclatura, itálico, sublinhado, e uso SP, qualquer espécie desse gênero, tá? Sendo que esse P aqui não é escrito em itálico nem sublinhado, tá? Significa qualquer espécie do gênero. O termo SP é escrito em minúsculo, não itálico e não grifado, porque significa qualquer espécie daquele gênero, ok? Muita gente já que está fazendo o terceiro grau, fazendo faculdade, não sabe usar essa regra de nomenclatura. Táxon acima da espécie. Então, acima de espécie, a nomenclatura é uninominal, só tem um nome. Inicial maiúsculo em latim, não é necessário itálico ou grifo. Por exemplo, família dos gatos, Felídeo, tá? Canídeo, Fabácea, família das leguminosas, Rosácea, família das rosas, tá? Observe que na família para animal termina idai, e para planta termina em acéacia, tá? Ordem, carnívora, palavra escrita normal, carnívoro, gato, cão, urso, primato, homem, chimpanzé, gorila, fabales, que tem fava, né? Ovagem, feijão, soja, Asterales, o girassol. Classe, mamália, mamífero, réptiles e anfíbia. Filo, cordata dos cordados, pteridófitas da samambaia, molusco dos moluscos, artrópode dos artrópodes. E o reino, animalia, plantae e fungi, para o reino dos animais, das plantas e dos fungos. Então, acima de espécie, só usa um nome, tá? Não tem mais a nomenclatura binominal, só para espécie. Sistemática no século XIX, tá? Então, aqui nós vimos a sistemática de Linneu, tá? Agora, a sistemática moderna, a partir do século XIX. Em 1859, Charles Darwin divulga sua teoria evolucionista, a teoria da seleção natural, a origem das espécies. Segundo Darwin, a diversidade dos seres vivos do planeta era resultado da evolução biológica das espécies. Aqui o Darwin novinho ainda, né? Aquele já velhão já, aqui tinha 28, 29 anos. A partir disso, a sistemática passa a se preocupar não só com a classificação e ordenação dos seres vivos, como também se propõe a explicar os processos responsáveis pela diversidade da vida. Como é que surgem as novas espécies. Tá? Isso a gente estuda lá na frente 3, na evolução, na especiação. Ok, galera? As ideias de Darwin, o conceito de filogenia, tá? Filogenia está lá do Darwin, tá, gente? Lá no século XIX. Então, segundo Darwin, as semelhanças e diferenças entre os organismos resultam da sua história evolutiva. Então, aqui nós temos vários pássaros com semelhanças e diferenças. Essas semelhanças e diferenças é fruto da sua história evolutiva, da pressão seletiva que eles sofreram, da seleção natural. Ok? Então, ideias de Darwin, o conceito de filogenia. 2. Para Darwin, duas espécies possuem um ancestral mais recente. Duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança entre si do que se comparado a outras espécies cujo ancestral comum seja mais antigo. Então, aqui, nessa árvore filogenética, tá? Esse ancestral aqui, ele é ancestral do gorila, do chimpanzé e do homem. Mas é um ancestral mais distante do que esse ancestral aqui, que é mais recente. Então, quem é que tem o mesmo ancestral? O chimpanzé e o humano. Então, segundo Darwin, quem tem um ancestral
mais recente em comum são mais parecidos. Olha lá, duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança, chimpanzé e humano, entre si, do que se comparado a outra espécie cujo ancestral comum seja mais antigo, com o gorila. Se a gente comparar o gorila com o humano, a gente vai observar maior diferença do que se a gente comparar o chimpanzé com o humano, porque chimpanzé e humano tem um ancestral mais recente do que com o gorila, ok? Aqui a gente chama árvore filogenética. Então vamos entender um pouco essa árvore filogenética, que também é chamada de cladogramas, tá? Costuma aparecer alguns cladogramas desses, principalmente na botânica, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E com humanos e os primatas também. Então vamos lá entender bem isso aqui. O que é um cladograma? São diagramas que representam as relações de parentescos evolutivos entre a espécie. Conforme a gente vai subindo aqui, o tempo vai passando. Tá? Aqui o passado, aqui o presente, aqui o tempo evolutivo. Aqui nós temos essa linha aqui, ó, tá? Evolutiva, tá? Cada ponto desse aqui, ó, tá vendo? Cada pontinho desse aqui, cinza, marrom, vermelho, roxo aqui, são os nós. Cada nó representa a diversificação por cladogênese e o ancestral comum dos ramos acima. Então, esse aqui é o ancestral comum a esse aqui e os ramos. Aqui são os ramos do cladograma. Esses aqui são os ramos, tá? E esse aqui é o ancestral comum a toda essa galera aqui. Só que tem esse ancestral mais antigo, mas tem esse ancestral aqui. Esse ancestral aqui nesse nó só é comum daqui para frente. Aqui para trás não é mais, tá? Esse ancestral aqui vai ser comum ao C, ao D e o E. Mas não é mais comum ao B e o A, tá? Já passou o tempo, tá? E aqui é o ancestral comum a quem? Só ao D e o E, tá? Características derivadas do grupo D. Características primitivas do grupo ancestral aqui, tá? Passou, ficou aqui no C, ficou para trás. Passou para cá e só herdou aqui o C e o D. Então é assim que a gente lê o cladograma, os ramos, tá? E aqui os nós, que representam a ancestralidade. Ok? Espero que tenha ficado claro. Aqui, por exemplo, o cladograma, aqui, mamália, a ordem dos mamíferos, tá? Ela aqui é um nó, se dividiu, ó, perisodáctilos, tá? E os artiodáctilos, tá? Então, os perisodáctilos veio para cá e formou, tem a família, que é a ordem, a família dos equídeos, o equus, que deu origem ao asno, cavalo e zebra. Então, esse aqui é o ancestral mais comum desses três aqui, tá? E para cá, formou quem? Deu outro nó, tá? Desse aqui, ó, que vai formar o tapiridais, os tapiros, que vai dar origem à anta e o tapir malaio. E para cá, vai dar origem a quê? Aos rinocerontes. Tá? Que vai dar origem aos rinocerontes de um chifre, rinoceronte de 2 chifres. Certo? Tá? E aqui a girafa, o porco, hipopótamo, etc., o artiodáctilos. Então, formou o cladograma aqui mostrando a formação desses indivíduos aqui, ruminantes. Os reinos dos seres vivos. Então, não existe assim, existe o mais usado, mas existe vários sistemas de classificação, tá? Os taxonomistas são bem assim, não há um acordo entre eles para seguir uma só. Então, tem o sistema de 5 reinos, o mais tradicional, tá? Que é onde tem o monera, coloca as bactérias, protistas, algas e protozoários, os fungos, as metáfitas, as plantas e os metazoos, os animais. Tá? Tem o sistema de 6 reinos, bactérias verdadeiras, as árqueas, as bactérias primitivas, tá? Protistas, algas e protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Então aqui de 6 reinos, separando aqui bactéria de árquea. Tem o sistema de 3 domínios, domínio bactérias verdadeiras, domínio árqueas com as bactérias primitivas
e o domínio eucária dos seres eucariontes, tá? De protozoário para frente. E é isso aí, ok? Então, uma breve aula aí sobre sistema de classificação e taxonomia, falando das principais regras do sistema binominal de Linneu, tá certo? E como é que se grafa num trabalho científico, o que é o gênero, o que é a espécie, e como é que a gente se lê o cladograma, tá? Ou a filogenética, a árvore filogenética. Ok, galera? Então, uma aulinha light, show de bola. Procurem resolver os problemas que aparecem na apostila. Não é muito comum cair classificação e taxonomia na prova, mas é sempre bom estar preparado para qualquer questão que possa aparecer. Qualquer dúvida, nos procure, tá? E estamos sempre à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Bye, bye, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, fui!